A tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha e tentado por ele, é uma das parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. E aí, numa nota, ele coloca assim: a seguinte explicação foi tirada textualmente de uma instrução dada a esse respeito por um espírito. Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar e que ela deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, às quais sua natureza falível a leva a ceder. A tentação de Jesus é, portanto, uma figura, e era preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como quereríeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, fosse submetido, por um tempo, tão curto que fosse, às sugestões do demônio? E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o tenha deixado por um tempo, o que daria base para pensar que estava ainda submetido a seu poder. Não. Compreendei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus sobre a montanha nem no alto do templo. Certamente teria sido um fato de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, portanto, um ato material ou físico. Quanto ao ato moral, pode-se admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e sua força: adora-me, e eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria então ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria um contrassenso, porque bem sabia que ele seria recusado por aquele que viria a arruinar seu império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido desta parábola, porque é uma delas, assim como as do filho pródigo e do bom samaritano. Ela nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem a essa voz íntima que lhes grita sem cessar: podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo ao dizer as más inspirações: retira-te, Satanás, ou de outra forma: para trás, tentação. As duas outras parábolas que fiz recordar vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família estendendo sua mão sobre a cabeça do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Elas mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, tendo aos olhos do juiz supremo mais valor que aqueles que os desprezam, porque ele pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Pensai bem os ensinamentos dados nos evangelhos. Sabei distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado. Uma coisa é o sentido próprio, outra coisa é o sentido figurado. E os erros que vos cegaram durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, para dar lugar à brilhante luz da verdade. Bordeaux, 1862, João Evangelista.